Bom dia, queridas. Graça e paz a todas. Tudo bem? Hoje eu gostaria de ler com vocês um trecho bíblico que se encontra em Lucas 22, os 54 em diante, que diz assim: Pedro nega Jesus. Então prenderam, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cantasse: Hoje você me negaria 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa passagem bíblica aqui, a respeito de Pedro e de como ele negou Jesus, e enquanto a crucificação estava ali prestes a acontecer, tinha sido uma advertência a qual Cristo já tinha falado para Pedro. Só que o momento que Pedro estava vivendo com Jesus, aquilo que ele estava vivendo com Jesus, fez com que ele duvidasse, porque ele estava apaixonado por tudo que Cristo estava realizando, por tudo que estava sendo feito. E aquele momento de paixão, mediante a advertência, fez com que ele não desse ouvidos de verdade. Mas quando o dia chegou, Pedro negou. E quando ele olha, Jesus olha para Pedro, Pedro entende assim: puxa vida, realmente aconteceu aquilo que eu pensei que não aconteceria. E o arrependimento bate em Pedro de tal forma que Pedro abandona tudo. E ele volta para o lugar de onde Cristo tinha tirado ele. Para o lugar onde a voz do Senhor tinha dito para ele: Pedro, você não será mais isso. Agora a sua missão é outra. Eu estou te preparando para algo muito maior. Só que não diferente de Pedro, nós também somos assim. Quando nós somos decepcionados por nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas falhas, a primeira coisa que a gente faz é voltar ao lugar onde Cristo já tinha nos tirado. Esses dias atrás eu passei por essa situação. Passei porque eu não dei ouvidos a uma advertência. E entrou um esfriamento muito grande no meu espírito. E quando eu me deparei com aquela situação, alguém me disse assim: Érica, as desculpas vão acabar. E aquilo foi como se desse um tapa na minha cara, sabe? Porque nós somos muito movidos pela religiosidade que nos torna obedientes e cativos àquela situação. Nós não somos atraídos pelo amor de servir e de estar. É por isso que nas adversidades nós voltamos para o lugar da onde Cristo tinha nos tirado. Mas sabe o que me deixou assim mais comovida com essa situação? Estava até comentando com o Nordelli aqui em casa esses dias atrás. Eu disse para ele assim, pouco antes do pastor Luiz Hermínio vir para cá, eu falei: Nordelli, nós temos o péssimo hábito de trazer rótulo para as pessoas e de nos rotular também, aquilo que o pastor Valmir pregou ontem.
muito zelo sobre os outros e piedade sobre nós, ou excesso de zelo sobre nós também, que nos afasta, e zelo demais também sobre o outro. E eu fico observando, eu falei para a Nordélia assim, nós estávamos conversando com alguém esses dias atrás, e essa pessoa disse, fulano está passando por isso porque fez aquilo antes, porque se colocou naquela situação. E aí eu falei para a Nordélia, e Pedro? O que Pedro fez para que depois da ressurreição, Cristo dissesse assim, chama Pedro, diz para Pedro que eu quero falar com ele. E os discípulos vão e contam para Pedro essa novidade. E depois que Pedro chega diante de Jesus, Jesus não olha para Pedro e fala, bonito, você me negou, né? Eu falei para você que você passaria por isso, mas você não me ouviu. Não, Jesus olha para Pedro numa conversa de amor. Lembra Pedro do amor que ele sentiu por Jesus desde o começo. Você me ama, cara? Eu te amo. Então eu estou edificando uma igreja a partir de você. Você será aquele que eu vou falar assim, a partir de você, outros virão. E foi linda essa conversa. E a palavra de Deus que eu tenho para liberar sobre a sua vida hoje é essa. Independente de como você tenha errado, do que você tenha feito, existe uma saída. Com Cristo, não tem um plano B, uma segunda opção. Com Cristo sempre teve e terá para a sua vida um plano original. E Ele te atrai de volta para este lugar. Que você possa dar ouvidos a essa palavra e entender que você não é aquilo que os outros dizem que você é. Você é aquilo que o Pai sonhou sobre você. Independente das situações, você é, porque Ele determinou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus te abençoe. Tenha um dia cheio e repleto na presença do nosso Deus.